Bom, vamos para nossa próxima madeira de demolição, que já vai ser uma madeira bem marcada. Eu iniciei com esse marcador aqui da Leplume, pontinha de pincel, tá? Ele é o R824 e eu apliquei em toda essa extensão aqui que eu tenho disponível para fazer a minha madeira, tá? Ele vai funcionar como um fundo para minha madeira. Após passar esse fundo, eu vou vir aqui com um lápis de cor, ele é um amarelinho da Staedtler, tá? Só que ele não é um amarelo bem vivo, ele é bem delicado, eu gosto bastante desse tom de amarelo para os efeitos do desenho. E eu vou aplicar em toda essa extensão que eu já apliquei o marcador, para dar mais uma textura e uma iluminação nessa madeira. Então, eu vou aqui aplicando em todo esse retângulo aqui por cima já do nosso marcador. Lembrando mais uma vez que não tem problema se preocupar com as marcações que fica tanto do lápis de cor quanto do marcador, porque para madeira eu não preciso ter essa atenção toda, né? É até legal que fique as marcações, porque não fica uma coisa bem certinha. Feito isso com o amarelinho, eu vou vir com outro lápis de cor que vai ser um marrom quente. Dessa vez eu tô usando um bem baratinho, que é da Maped. Ele é bem baratinho. Eu vou usar um tom de marrom mais quente e vou passar também em cima de toda essa extensão que nós temos, ó. Não tô colocando força, tá, no lápis. Só tô passando um pouco do pigmento dele pro papel, então eu não preciso forçar. Eu não quero, né, forçar muito aqui. Então, eu vou aplicando em toda essa extensão, só pra dar uma corzinha um pouquinho diferente pra minha madeira. Feito isso, agora eu já vou marcar os veios dessa madeira, tá? Eu vou usar agora, primeiro eu vou usar um lápis de cor marrom, eu tô usando da Staedtler, tá? Um marrom mais escuro e mais frio. E eu vou começar a marcar esses veios, tá? Então, eu vou começar a fazer a construção deles. Eu faço eles bem aleatórios, não tem um formato, né? Mas em alguns eu vou puxar ele mais grosso e vou terminar com uma ponta um pouco mais fina. O início dele, né, vai ser mais grosso e ele vai terminar com a ponta mais fina. E eu vou cobrindo esse início grosso, né? E vou fazendo isso tanto desse lado quanto do outro, tá? Então, aqui também eu faço a mesma coisa. Bem irregular, tá, gente? Que é bem essa intenção que a gente quer pra madeira. Ela não tem uma rachadura bem certinha, né? Ela sempre vai ter uma rachadura completamente irregular, uma diferente da outra, uma mais aberta, outra mais fechada. E assim eu vou marcando. Tá? Para os dois lados. Sempre lembrando de fazer dos dois lados. E aí, vocês vão aplicando, preenchendo, né, esse espaço, ó. Vou preenchendo o espaço com o marrom primeiro. E formando o meu desenho das rachaduras, tá? Dos dois lados. Algumas vocês podem seguir até o final. Eu posso ter rachaduras mais no meio, ó. Posso. E aqui no começo. E aí vocês vão montando
as rachaduras de vocês. Onde vocês acreditam que fica legal essa rachadura. Certo? Finalizei com marrom escuro, agora eu vou com preto, pra dar um pouco mais de profundidade, e vou dando mais uma escurecida aqui, e mesclando com marrom. Eu tentei deixar meu preto bem fininho, a ponta, pra poder misturar legal aqui com o marrom de uma forma mais fininha, né? Pegar essas pontinhas aqui. Sem me desfazer muito do marrom, ó. Bem marcado, tá, gente? Essa é a intenção dessa madeira. Os veios bem marcados, bem riscados, não tem problema. Elas não precisam ter um fechamento perfeito, porque essa madeira, ela é assim, né? Certo? E aí, então, pra completar, depois de passar o preto, né? Já fiz a grande parte dos veios. Agora eu vou vir com laranja. E eu vou dar mais uma preenchida com laranja. E em algumas partes eu vou dar uma forçada com esse laranja. Eu vou criar uns riscos mais aparentes, como se fossem restos de tinta que ficaram na nossa madeira. Vou fazer esse laranja aparecer aqui. Tá? Em algumas partes eu vou fazer meu laranja aparecer, ó. Em algumas mais que outras, tá? Vou fazer isso com as outras cores também. Feito com laranja, eu vou com um pouquinho de azul. Fazer a mesma coisa. Em algumas partes eu vou deixar ele mais evidente, né? Em outras nem tanto. Certo? Agora eu vou dar mais uma leve passadinha com amarelo, que eu gosto de dar uma misturada. Bom que ela já dá uma misturada do laranja, junto com a base toda.
E claro, eu vou com o marrom mais uma vez. Pra dar mais uma pigmentada. E ainda vou largar mais alguns veios aqui sozinhos. Vou jogar mais um pouco de marrom porque é madeira, né? Pra ela não fugir muito da característica de ter um tomzinho meio amadeirado. E aqui eu posso jogar mais ainda alguns risquinhos, tá? Posso dar mais umas ramificações aqui. Vou jogar um pouquinho do preto. Como bem irregular, porque essa é a intenção, né? Daí eu vejo as necessidades que eu tenho de aplicar, né? Um pouco mais de marrom, um pouco mais de preto, eu posso aplicar. E eu vou fazendo a leitura da minha madeira, se eu quero deixar ela mais escura, mais clara, mais com preto, mais com marrom. Então, o preto sempre vai parecer que é mais fundo, né? Por isso eu gosto dessa misturada. E é isso. Nossa demolição, então, nós temos dois modelos, né? Um modelo mais tradicional e um outro modelo bem marcado, bem cheio de veias, com um pouco de cor. Se eu quiser, eu posso vir aqui e botar mais azul. Ai, achei que eu queria ter mais azul nessa minha madeira, né? Eu quero que o azul dê mais uma, né, apareça um pouquinho mais aqui. E eu dou mais uma contornada com esse azul, não tem problema. E eu venho e reforço. Reforço onde eu quero que ele apareça. Certo? Então é isso aí, gente. Duas madeiras de demolição com duas propostas diferentes.